eu sou de uma família que tem uma formação política e uma vivência política muito forte. Então, sempre gostei de um moído. É tanto que com 4 anos de idade eu estava andando com minha mãe nos comícios de Lula, candidato a presidente, ali naquela primeira eleição, depois da redemocratização. Aham. Daí por diante sempre tive muita vontade de entender a política, de discutir, gostava de ler jornal, de entender o Uhum. cenário, e isso foi para todo o Engra- processo de vida É. mesmo. Tibério, uma coisa que eu tenho notado, eu não sei, como eu tô um pouco distante da UFB e dos movimentos assim, mas que me parece é que antigamente a gente tinha mais movimentos, sabe? Não só movimentos estudantis, movimentos assim, não só universitários, mas a gente tinha também movimentos assim, pessoal começava com o pessoal do liceu, não sei se você lembra nessa época, né? Que eram bem atuantes e tal. A gente sempre via eles na rua e tal. E agora a gente parece que não vê mais. O que é que tu acha assim? É um reflexo social, uma tendência social não ter mais essa frente? Ou tu acha que realmente o pessoal tá meio. Ainda não dá para cravar que é uma tendência. Uhum, Como eu disse, como eu acompanhei desde muito cedo essa questão do movimento estudantil, eu, por exemplo, participei do movimento estudantil da universidade antes mesmo de ser estudante universitário, quando eu estava ainda na escola técnica, porque havia uma, aham, uma é, identidade, como eu disse, política e ideológica. Eu fazia movimento, à época, lá na escola técnica, né? Que na época era Cefet, depois virou aham. IFPB. E como você disse, o Grêmio da Escola Técnica era muito forte, do Era Liceu, muito forte. Sesc Centenário, enfim, É. diversos grêmios estudantis funcionavam com muita efervescência aqui na cidade. Porém, a gente sempre observava um movimento que a gente chamava de fluxo e refluxo. Então, existia um momento de refluxo, onde Hum, aquela, aquela, Esfriado. aquela, exatamente, onde o movimento dava uma esfriada. Era também aquele momento que a gente pode chamar, se for fazer um paralelo com a, a, a agricultura, a gente pode chamar de entre safra, né? Que é o momento sim. exatamente de plantar para que a gente possa colher e formar novas lideranças. Então, o momento Ah, de refluxo também servia para isso. Era uma janela de oportunidade para que novas lideranças pudessem surgir, porque, afinal de contas, o movimento estudantil é um movimento de juventude. E aham, juventude, oficialmente, vai até os 29 anos. Então, lógico, eu me considero uma pessoa de 38 com espírito jovem. Mas, assim, precisa de uma renovação muito mais rápida, né? O movimento estudantil. Então, esses momentos de refluxo geravam isso, geravam um vazio que depois era ocupado exatamente por novas lideranças. A não ser um outro profissional do movimento estudantil, dessa coisa de carteira de estudante, que passa dos 40, 50 e ainda está Tá ali lá. querendo, sem querer é, largar o osso. Mas, no geral, existia essa natural transitoriedade, né? Essa natural aham, mudança de figuras de destaque no movimento estudantil. A gente teve diversos, por exemplo, presidente da UNE, Lindenberg Farias, que hoje é deputado, era o presidente da UNE na época do impeachment de Collor, né, em 92. Ricardo Capelli, que hoje é o número 2 do Ministério da Justiça e foi um interventor no Distrito Federal agora, quando teve aquele tentativa de golpe lá no 8 de janeiro, foi aham. presidente da UNE também. Então, essas pessoas elas foram passando, deixando sua contribuição e outras lideranças surgindo e essas mesmas pessoas ocupando outros espaços Eu acho que no Congresso Nacional, em outros espaços da política. Então, o que é que acontece hoje? Hoje nós temos o fenômeno da tecnologia, que durante aí até 2010, 2015, isso não era tão forte, né? WhatsApp, Instagram, redes sociais, Aham. podcast, essa coisa toda. Então, há também um certo redirecionamento do movimento para esses espaços. Então, é um momento de aprendizado mesmo, de refluxo para que novas oportunidades possam surgir. E talvez não volte naquele modelo tradicional, né? Do carro de som na rua, bandeira e tal. Aquele movimento que se fazia antes, aquelas disputas históricas de Grêmio e de DCE, às vezes ganhando por um, por dois votos. Talvez não volte desse jeito, mas vai voltar de alguma forma, entendeu? Eu Ah, acredito Eu nisso. acho que também até a forma mesmo, como o Tibério falou, da mudança das pessoas. Os jovens hoje não é muito de ir pra rua do sol quente, não. O povo vai Exato. pelo voto no computador. Existe uma avenida virtual também para se ocupar, né? Então, é, tem muita é. gente É, se ocupando às vezes bem, às vezes mal, né? Mas tá Uhum. aí, né? O campo virtual, o debate completamente aberto, né? O que eu vejo é assim, que muitos grupos eles estão indo para essa linha mais virtual e tal.
que eu também não sei até onde isso é vantajoso, eu não sei. Não sei se é porque eu achava que a gente na rua É porque ganhava chama mais mais, não atenção, sei. né? Aquela multidão e acaba que. E outra coisa, né? A questão da energia não é algo subjetivo. É Uhum. algo já provado pela ciência, né? Energia é algo físico. Então nada substitui a energia da gente aqui, É. Aham. presencialmente conversando. Pois é. Eu, por exemplo, acho que uma conversa como essa flui muito melhor do que se a gente tivesse cada um na sua caixinha ali do Instagram, fazendo aquela live que ficou, Aham. inclusive, famosa e tradicional durante a pandemia, porque a gente não podia ter um encontro presencial por conta da necessidade do Aham. isolamento social. Mas eu acho que não substitui essa energia, essa sinergia aqui É. presencial. Então, eu também acho que talvez eu seja um pouco a moda antiga, mas acho que o movimento de rua, o movimento do encontro presencial, das grandes reuniões, também é importante, das grandes assembleias de estudantes, porque é ali que se formam lideranças, é ali que se formam, inclusive, novos paradigmas, né, para a Uhum. própria instituição, para uma universidade, para um instituto federal, para uma escola, seja ela pública ou particular. O Unip, hoje nem tanto, mas também já foi, já teve momentos de muita efervescência Foi. de movimento É. estudantil, por conta de talvez reajuste mais abusivo, questão de bolsa de estudo, várias outras coisas. Eu nunca estudei Uhum. na universidade privada, muito menos no Unip, mas como estudante universitário, a gente também tinha Tinha. existiam os É. conselhos e É. os processos de integração. Então a gente Aham. sabia o que estava acontecendo lá É, também. tinha o Levante e de vez em quando a gente recebia gente da Unipay, né? E a gente Exatamente. acabava sabendo como era as coisas lá. Mas, Tibério, assim, como já entrando um pouco no teu lado de secretário e tal, tu tem andado bastante o estado e tal, vendo essa questão administrativa e tal. Mas voltando assim para essa questão do jovem, sabe? Porque o público da gente é mais um público mais jovem e tal. Então, tu acha que o público jovem, o jovem de hoje em dia, ele tá voltando a se interessar mais pelas questões políticas? E quando eu falo política, não é uma questão de politicagem, é mais a questão de se preocupar com o social, sabe? Ou tu acha que não? Eu acho que o jovem está se interessando. Agora, infelizmente, isso eu estou dizendo de um ponto de vista pessoal. Uhum, Não é um diagnóstico, mas uma opinião. Infelizmente, acaba que, pela falta de algum detalhe que nós, que temos uma visão mais humanística, mais progressista, olhando para a sociedade e para nossa relação humana, para as nossas relações humanas, em algum momento nós falhamos nesse processo de fazer com que a gente sintonizasse com esse público que estava ali em formação, ali nos seus 12, 13, 14, até 18 anos, entendeu? E alguns grupos tomaram de conta. E nem sempre são grupos que digamos assim, pregam uma política sadia para a sociedade. É só ver o que a gente passou nos últimos 4 anos. Isso, como eu uhum, disse, é uma opinião minha. Houve um estímulo maior à violência e os casos de feminicídio eles não estão acontecendo assim com certa frequência e com uma multiplicação muito grande do nada. Isso tem uma construção, né? Isso exato. tem uma construção na sociedade, É entendeu? Então, que. em algum momento, nós perdemos o discurso. E aí, o que é que acontece? O jovem começou a se interessar, mas hoje houve muito mais a formação de um jovem de direita, até com uma visão mais de extrema direita, do que com uma visão, que eu não chamaria só de esquerda, não, mas com uma visão mais holística, com uma visão Uhum. mais Humana. social, né? Com, É. com uma visão mais humana. Pronto, Uhum. o termo humana do processo. Então, em algum momento, nós perdemos, talvez ali naquele movimento de 2013. Enfim, em algum momento nós desencontramos e ainda não conseguimos retomar. Acho que estamos num processo de retomada. A desconstrução da imagem enfim, desse mito do cidadão de bem é um passo que está sendo dado. E eu faço isso todos os dias também, faço o meu papel. Porque esse cidadão de bem que prega que é cidadão de bem na tela é o pior é o pior do esgoto da política e da sociedade em qualquer lugar. É aquele Uhum. que bate na mulher dentro de casa, que
não tem dificuldade nenhuma de participar de um estupro coletivo, seja lá do que for, das piores atrocidades, pode ter certeza disso. Que não tem problema nenhum sacar uma arma e atirar em alguém assim, sem nenhum tipo enfim, de pensar em nenhum tipo de consequência. Então, em algum momento, nós perdemos esse público. E aí muitos se refugiaram, e é legítimo que aconteça, na religião. Houve um crescimento da religião evangélica, eu respeito naturalmente os evangélicos, o povo evangélico, mas houve esse refúgio, foram buscar a resposta